Estamos aqui mais uma vez, né? Eu acho que os assuntos foram tão pertinentes que nós convidamos novamente o professor Daniel para estar conosco nessa manhã. Professor Daniel, como é ser negro em Caetité? Você já sofreu algum tipo de racismo ou preconceito em sua vida, até mesmo em sala de aula? É só quem é negro é que consegue sentir a dificuldade que a gente passa, né? Por ser negro. Algumas pessoas negam isso, né? Assim, isso aí já caiu por terra e tal. Mas o dia a dia que a gente vive mostra, às vezes, as dificuldades que a gente sofre. Inclusive, anteriormente eu havia dito da minha primeira vaga de emprego, né? Então, naquele momento, por exemplo, eu fiquei assim me perguntando, poxa, por que se eu tinha todas essas habilidades características para a vaga, até comparando com a pessoa que ficou e não fui eu? Talvez estava sendo muito ousadia da minha parte até pensar isso. Só tem que hoje, né, depois de algumas leituras, né, de alguns debates sobre a questão do racismo, né, da questão do lugar do negro dentro da sociedade, é que eu vim entender que naquele momento eu estava sendo também vítima, né? E eu penso que as pessoas, eles naturalizaram isso, né? Assim, eles agem de tal forma, de forma muito natural. A própria pessoa, às vezes, ela nem consegue perceber na sua ação que ali está naturalizado essa construção social de estar fazendo determinando lugares para pessoas e sempre subjugando o lugar do negro, né, dentro da sociedade de uma forma assim geral. Então, Caetité não é diferente de outros lugares. Quando você fala assim, como é ser negro em Caetité? Mas eu acho que Caetité é só uma pequena parte de todos os lugares do mundo que sofrem, onde o negro sofre com essa questão. Eu posso, por exemplo, citar uma experiência que eu vivi em uma outra cidade litorânea aqui da nossa Bahia. Eu fui com minha família, né? A gente foi para uma praia e ficamos hospedados em um hotel. Minha esposa pediu, né? Meu filho Antônio tinha 1 ano de idade no momento, e minha esposa pediu para eu ir à farmácia comprar uma fralda específica, né? Uma fralda para ele entrar na piscina do hotel. Aquelas fraldas que em contato com a água, ela não encharca e tal. E eu fui a uma farmácia. E o vigilante, né, da farmácia, ele ficou assim, colou em mim, ficou a uma distância de mais ou menos 3 metros, e ele me acompanhou o tempo todo dentro da farmácia. Naquele momento eu entendi que para ele eu era talvez um ladrão em potencial. Mas por quê? Se ele nunca tinha me visto antes, né? Então, assim, hoje eu não tenho dúvida de que era por conta da cor da minha pele. Então, estava eu e minha colega, né? Ela me acompanhou, ela foi para um lado e eu para o outro, mas ele colou em mim. E assim, só depois de procurar e encontrar numa prateleira da farmácia a fralda que eu estava procurando, e de passar pelo caixa e de pagar a fralda, é que ele voltou lá para o posto dele e manteve, então, o distanciamento de mim. Isso aconteceu em outra cidade, mas aqui em Caetité também não é diferente, né? A gente consegue perceber isso. Agora, é bem verdade que talvez dentro de Caetité foi ressignificado um olhar sobre minha pessoa, talvez pela posição de status que eu ocupo hoje, né? Então, hoje eu tenho certa popularidade dentro da cidade, as pessoas já me reconhecem como o professor Daniel, né? Mas o caminhar até chegar a esse ponto foi muito árduo, por exemplo. Dentro do próprio processo formativo, dentro de uma escola, por exemplo, eu tenho na minha memória uma experiência que eu passei,
que no momento eu também não conseguia entender. Aí hoje, né, com o entendimento que eu tenho melhor sobre essas questões, sobre essa pauta, é que eu consigo perceber que ali também eu estava sendo uma vítima desse preconceito. Só para você entender, eu vou relatar esse exemplo, né? Eu sempre gostei de educação artística, né? E tinha sempre facilidade de fazer esses trabalhos. E eu lembro que numa determinada série, né, lá da educação básica, hoje a gente fala em quarto, quinto, sexto ano, mas no meu período a gente falava em quarta série, quinta série, sexta série. E eu lembro que eu fiz todos os trabalhos que a professora de educação artística pediu no caderno, né, no caderno de desenho. E eu fiz muito bem feito, porque eu gostava mesmo de fazer, eu caprichava. E aí uma colega minha, essa colega ela morava no bairro São Vicente, né? O bairro São Vicente estava ali em projeção ainda. Era um bairro que estava sendo povoado por famílias de classe média, né? Classe média alta. E aí ela olhou para o meu caderno e falou: moço, mas ficou muito bem feito, tudo muito bonito, fácil para mim. Aí eu fiz, peguei o caderno dela e fiz todo o trabalho dela. E eu fiz o trabalho dela tão bom quanto o meu. O trabalho dela ficou idêntico ao meu mesmo, porque eram fazer algumas letras, desenhar algumas letras dentro de padrões, né? Então, o trabalho dela ficou muito bom, mas ficou tão bom quanto o meu. O trabalho dela não ficou melhor que o meu, até porque foi eu que fiz o meu e o dela. Sabe quanto que ela tirou no trabalho? Ela tirou 10 e eu tirei 7. Então, o que levaria, né, o trabalho idêntico, feito pela mesma pessoa, teria duas notas tão diferentes e discrepantes. Um trabalho C10 e o outro C7. Então a nota não foi no trabalho em si, foi em quem entregou o trabalho. Como um trabalho foi entregue por ela, uma menina branca, de classe média alta, então a nota dela foi 10. O trabalho idêntico, feito pelo mesmo autor, entregue por mim, um menino preto, de um bairro periférico do Morro do Piolho, o trabalho foi 7. Então hoje eu entendo que ali está implicada essa questão desse olhar diferenciado da gente colocar o negro no lugar de inferioridade. Eu acredito que a minha interpretação não é equivocada sobre essas experiências que eu passei enquanto criança e adolescente. Eu acredito fielmente que eu não estou equivocado sobre essas interpretações hoje. Professor Daniel, você já pensou em desistir alguma vez? Andrezão, desistir, meu amigo, jamais. Eu tenho 41 anos hoje, então já é muitos anos nessa batalha. E o contrário, eu sou uma pessoa muito resiliente, André, sabe? O que eu fiz foi transformar todas essas questões de dificuldade que eu passei em algo bom. Algo bom para mim, algo bom para quem olha para mim. Então, eu venho galgando esse caminho, eu fui cada vez mais entendendo esses processos e hoje eu quero muito mais ocupar os espaços de poder. Eu entendi isso. Inclusive, né, quando a gente tem acesso à educação, eu pude dar prosseguimento sempre aos meus estudos. Hoje, como professor universitário, eu já terminei, né? Assim, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado. E o acesso ao conhecimento mostrou para mim que desistir jamais. Então é isso. Eu não quero desistir, não devemos nunca desistir, o contrário. Hoje eu penso que é uma obrigação, né, moralmente social eu estar lutando para poder também estar tentando ressignificar a vida de outras pessoas de alguma forma. Então, hoje eu não quero nem sequer ficar estacionado. Eu quero ocupar espaços de poder
para que eu possa contribuir mais efetivamente para pessoas que têm uma vida parecida e uma linha de vida que se assemelha com a minha. Eu deixo um incentivo que você, pai preto, não perca a oportunidade de dizer para o seu filho: eu te amo. Demonstre isso em suas ações, mas também demonstre isso nas suas falas. Deixe transparente, fale para o seu filho que você o ama, porque é fundamental para ele poder estar se constituindo como ser e se sentindo amado nesse mundo que, às vezes, André, parece tão difícil esse sentimento, né? Assim, é isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Daniel, e até uma próxima.